fraude ou assassinato em alto mar. Quando foi resgatado em alto mar, aquele jovem afirmou que havia sobrevivido a um naufrágio e que sua mãe tinha desaparecido nas águas. Mas, conforme as investigações avançaram, a verdade revelada parecia muito mais sombria do que uma simples tragédia marítima. E esta é essa história. Um navio cargueiro que navegava pela costa leste dos Estados Unidos avistou uma pequena balsa salva-vidas à deriva, longe da costa de Connecticut. Dentro dela estava um jovem americano de 22 anos chamado Nathan Carmen. Resgatar alguém em mar aberto não é simples. Um cargueiro em movimento precisa reduzir drasticamente a velocidade e executar manobras cuidadosas. Ainda assim, a tripulação decidiu agir. A distância da costa tornava improvável que um socorro vindo de terra chegasse a tempo. Após uma operação delicada, o jovem foi içado a bordo. Ele contou que sua lancha havia afundado durante uma pescaria com sua mãe, Linda. Segundo ele, os dois estavam em alto mar. O barco começou a encher de água rapidamente. Ele conseguiu alcançar a balsa salva-vidas. A mãe, não. A história parecia trágica. Um sobrevivente solitário. Uma mãe desaparecida no oceano. A guarda costeira foi acionada e Nathan foi levado de volta ao continente, onde investigadores já o aguardavam. Afinal, havia uma pessoa morta menos ou desaparecida menos naquela história. No início, tudo indicava um acidente, mas rapidamente surgiram inconsistências. Nenhum destroço da lancha foi encontrado, nenhum sinal do corpo da mãe, nenhum vestígio. E havia algo ainda mais estranho: o estado físico de Nathan. Para alguém que teria passado dias à deriva no mar, ele parecia surpreendentemente bem. Não estava desidratado, não apresentava queimaduras severas do sol. Dentro da balsa, os agentes encontraram suprimentos em abundância: comida, água e um dessalinizador portátil, equipamento que não costuma fazer parte do kit padrão. A investigação revelou que Nathan havia adquirido aquele equipamento pouco antes da viagem, e isso foi apenas o começo. Dias antes de sair para a suposta pescaria, ele também comprara ferramentas e fizera alterações estruturais na própria lancha. Vizinhos da marina perceberam movimentações estranhas, perfurações no casco e remoção de componentes importantes para a estabilidade da embarcação. Quem danifica o próprio barco antes de sair para o mar? Ele havia informado a administração da marina que faria uma pescaria curta, próxima à costa, mas a rota real seguiu para águas muito mais profundas. Quando mãe e filho não retornaram, familiares acionaram as autoridades. A guarda costeira iniciou uma ampla operação de busca, vasculhando a área indicada por Nathan como destino. Nada foi encontrado. Nenhum sinal da lancha, nenhum fragmento, nenhuma mancha de óleo. A hipótese considerada era de um naufrágio rápido e completo, capaz de não deixar vestígios na superfície. Mas quando Nathan foi encontrado dias depois, a localização da balsa levantou novas dúvidas. Ele estava muito distante da área inicialmente informada. E mais intrigante ainda, em direção oposta ao padrão das correntes marítimas predominantes na região. Como uma balsa pequena poderia ter derivado para aquele ponto sem que as equipes de busca a encontrassem antes? A operação de resgate, que começou como uma missão humanitária, transformou-se em investigação criminal. Ao pesquisarem o passado de Nathan, os investigadores descobriram algo perturbador. Anos antes, ele havia sido o principal suspeito na morte do próprio avô, um empresário bem-sucedido. O homem fora morto com um tiro. Embora não tenha sido condenado, o jovem herdou uma quantia significativa após o caso. Grande parte desse dinheiro foi rapidamente gasto, inclusive na compra da lancha utilizada na viagem com a mãe. Agora, com as finanças novamente comprometidas, surgia a possibilidade de um novo benefício financeiro:
a herança materna, a família passou a suspeitar abertamente de Nathan. Isso explicava por que ninguém o aguardava no retorno à terra firme. A polícia voltou à marina para investigar a embarcação antes da partida. Confirmou as perfurações no casco e a retirada de estabilizadores essenciais. Descobriu também que Nathan havia solicitado o ressarcimento do seguro da lancha pouco depois do suposto naufrágio. Além disso, arquivos importantes haviam sido apagados de seu computador pessoal. Com o acúmulo de indícios, os investigadores formularam uma hipótese assustadora. Nathan teria planejado tudo. Segundo a teoria da acusação, ele teria matado a mãe a bordo, mantido o corpo dentro da cabine e sabotado a lancha para que afundasse em águas profundas, impossibilitando sua recuperação. Em seguida, teria embarcado na balsa salva-vidas, já abastecida com comida, água e o dessalinizador, aguardando o resgate em uma das rotas comerciais mais movimentadas da costa leste americana. Ele afirmou que o barco começou a afundar rapidamente e que tentou chamar pela mãe enquanto já estava na balsa. Disse que não houve resposta, mas as inconsistências eram muitas. Por que a localização do resgate não coincidia com sua versão? Por que ele estava tão preparado para sobreviver? Por que havia alterado a estrutura do barco dias antes? Nathan foi preso e formalmente acusado de fraude e assassinato. Diante do juiz, declarou-se inocente. Ele permaneceu detido, aguardando julgamento, enquanto o caso chamava atenção nacional. O mistério permanecia. Teria sido um acidente trágico ou um crime meticulosamente planejado? O julgamento prometia esclarecer tudo, mas isso nunca aconteceu. Meses antes de enfrentar o júri, Nathan foi encontrado morto na cela onde estava detido. A causa oficial foi suicídio. Com isso, o processo foi encerrado sem veredito. Nunca houve condenação formal, nunca houve confissão pública, mas, para muitos, as circunstâncias falavam por si. O corpo de Linda jamais foi encontrado. A lancha desapareceu nas profundezas. E as respostas definitivas afundaram junto com elas. O que começou como um resgate dramático em alto mar terminou como um dos casos criminais mais perturbadores, envolvendo uma família e uma herança milionária. Acidente, fraude ou assassinato premeditado. Talvez o oceano seja o único que conheça toda a verdade. Se você gosta de histórias reais envolvendo o mar, mistérios e investigações que desafiam explicações, acompanhe para conhecer outros casos que permanecem envoltos em dúvida até hoje.